Olá, meus amigos, um dia abençoado para todos nós. Hoje, exatamente 25 de maio de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós estamos na primeira parte, titulada Influência Perniciosa das Ideias Materialistas. Eu vou solicitar para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece de gratidão. Deus nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, agradecemos por poder estar mais uma vez estudando, aprendendo um pouco dessa doutrina consoladora que tanto nos fortalece nas horas difíceis. Agradecemos o apoio da equipe espiritual, pedimos que nos ilumine e que para que possamos aprender bem lá no nosso íntimo toda essa luz desses conhecimentos que vamos ter agora. Graças vos damos, hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá. Então, as influências perniciosas das ideias materialistas. Continua ainda a observação, as anotações do professor Allan Kardec. O mundo caminhou a passos gigantescos desde os tempos históricos. Os filósofos dos tempos primitivos gradualmente se transformaram. As artes que se apoiam nas filosofias, que eles são a consagração idealizada, também tiveram que se modificar e transformar. É rigorosamente exato dizer-se que, sem crença, as artes não têm vitalidade e que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Em todas as épocas de transformação, as artes periclitam, está em perigo, porque a crença em que se apoiam não é suficiente às aspirações engrandecidas da humanidade. E por quê? Não estando ainda os novos princípios adotados pela grande maioria dos homens, os artistas não ousam explorar, senão de modo hesitante, a mina desconhecida que se abre sob os seus passos. Durante as épocas primitivas, em que os homens só conheciam a vida material, em que a filosofia divinizava a natureza, a arte buscou, antes de tudo, a perfeição da forma. A beleza corporal era, então, a primeira das qualidades. Lembra aquelas as imagens, Então era sempre a forma física, o busto, não era verdade? O próprio corpo do homem. A arte se aplicou em reproduzi-la, em idealizá-la. Mais tarde, a filosofia enveredou por nova senda, por novo caminho. Os homens, progredindo, reconheceram que acima da matéria havia uma potência criadora e organizadora, que recompensava os bons, punia os maus e fazia da caridade uma lei. Um mundo novo, o mundo moral se edificou sob as ruínas do mundo antigo. Dessa transformação, nasceu uma arte nova que fez palpitar-se a alma sob a forma e, junto à percepção plástica, a expressão de sentimentos que os antigos não conheceram. A ideia viveu sob a matéria, mas revertiu as formas severas da filosofia em que a arte se inspirava. As tragédias de Ésquilo
dramaturgo da Grécia Antiga. Ele nasceu em 525 e desencarnou 456, porque é antes de Cristo. Aos mármores de Milo. Então vamos lá. Vênus de Milo. Descoberta em 1820 na ilha de Milo. Aos mármores de Milo sucederam as descrições e as pinturas das torturas físicas e morais dos condenados. A arte se elevou, revestiu caráter grandioso e sublime, porém ainda sombrio. De fato, ela está toda na pintura do inferno e do céu da Idade Média, na de sofrimento eternos ou de uma beatitude muito distante, colocada tão alto que nos parece quase inacessível. É talvez por isso que ela nos toca tão pouco quando a vemos reproduzida na tela ou no mármore. Ninguém ousaria contestar que o mundo passa hoje por um período de transição, solicitado por hábitos obsoletos, ou seja, arcaicos, crenças precárias do passado e verdades novas que lhe são progressivamente desvendadas. Assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. A forma de Kardec escrever, né? O Espiritismo nos mostra, efetivamente, o futuro sob uma nova luz e mais ao nosso alcance. Por ele, a felicidade está mais perto de nós, está ao nosso lado, nos espíritos que nos cercam, que jamais deixam de estar em relação conosco. As moradas dos eleitos e dos condenados já não se acham isoladas. Há incessante solidariedade entre o céu e a terra, entre todos os mundos de todos os universos. A felicidade consiste no amor mútuo de todas as criaturas chegadas à perfeição e numa constante atividade, tendo por objetivo instruir e conduzir àquela mesma perfeição os que se tornaram retardatários. O inferno está no próprio coração do culpado, que tem nos remorsos o seu castigo, que não é eterno. E o mal, ao tomar o caminho do arrependimento, se depara novamente com a esperança, esta sublime consolação dos infelizes. Quantas fontes inesgotáveis de inspiração para a arte! Quantas obras-primas de todos os gêneros, as novas ideias, suscitarão pela reprodução das cenas tão multiplicadas e tão variadas da vida espiritual. Em vez de representar despojos frios e inanimados, vê-se-á a mãe tendo ao lado a filha querida em sua forma radiosa e etérea, a vítima a perdoar o seu algoz, o criminoso a fugir em vão do espetáculo contínuo e sempre repetido de suas ações culposas, o isolamento do egoísta e do orgulhoso em meio da multidão, a perturbação do espírito que retorna à vida espiritual, etc, etc. E, se o artista quiser elevar-se acima da esfera terrestre, aos mundos superiores, verdadeiros édens onde os espíritos adiantados gozam da felicidade que conquistaram, ou, se desejar reproduzir alguns aspectos dos mundos inferiores, verdadeiros infernos onde as paixões reinam soberanamente. Que cenas emocionantes, que quadros palpitantes de interesse se lhe depararão? Sem dúvida, o Espiritismo abre à arte um campo inteiramente novo, imenso e ainda inexplorado. Então, se na época de Kardec falava-se assim, né? Nós vivemos aí agora um período do quanto foi explorada a arte, realmente explorando o espiritismo. Então a gente viu aí Amor Além da Vida, Ghost e tantos outros filmes,
né? Aqui na época se falava de quadros, se falava de estátuas, que era o meio, né? Os próprios poemas, as dissertações poéticas. E ele disse assim, olha, agora o Espiritismo dá um monte de recurso aí para ser explorado. Agora de uma nova forma, que é como ele diz aqui, olha. A vítima, então, o que o Espiritismo poderia aí dar a ideia? Porque a história sendo contada pela arte, né? Aí ele coloca aqui, ó, quantas fontes inesgotáveis de inspiração para a arte, quantas obras-primas de todos os gêneros as novas ideias suscitarão pela reprodução de cenas tão multiplicadas e tão variadas da vida espiritual? Esse aqui foi bonito, assim. Eu até imaginei esse quadro, em vez de botar a mãe com uma filha morta, colocaria ela na forma etérea e luminosa, com espírito, né? exatamente. Fica bonito mesmo. São novas formas de ensinar, porque a arte ela também ensina, né? E se o artista quiser levar-se acima da esfera terrestre, aos mundos superiores, então voltei um pouquinho. Verdadeiros édens onde os espíritos adiantados gozam da felicidade que conquistaram, ou se desejar reproduzir alguns aspectos dos mundos inferiores. Verdadeiros infernos onde as paixões reinam soberanamente bem. Então são seres com ódio, seres com inveja, seres orgulhosos, presunçosos, ciumentos, avarentos, né? Que cenas emocionantes, que quadros palpitantes de interesse se lhe depararão, sem dúvida. O Espiritismo abre à arte um campo inteiramente novo, imenso e ainda inexplorado. Quando o artista houver de reproduzir com convicção o mundo espiritual, colherá nessa fonte as mais sublimes inspirações e seu nome viverá nos séculos vindouros, porque as preocupações materiais e efêmeras da vida presente sobrevirá o estado da vida futura e eterna da alma. Então a gente vê, por exemplo, aqui no nosso país, que temos uma cultura, né? Hoje não tanto, mas já tivemos um número muito maior das novelas. E essas novelas que vão retratando a vida espiritual, elas acabam tendo uma audiência muito grande. Nós tivemos A Viagem. Quantas vezes ela volta a passar, quantas vezes é o sucesso. Nós tivemos aquela Alma Gêmea, é verdade? Hoje nós temos peças teatrais. A palavra hoje reencarnação é uma palavra que está vulgarizada, todo mundo sabe o que significa, mas não sabe que a palavra foi criada pelo professor Allan Kardec, né? Então é aquilo, hoje a arte já começa a explorar bastante esses subsídios, como ele coloca aqui, essa fonte inesgotável de inspiração, né? Então, ao invés de, como ele bem colocou aqui, né, Carlinha repetiu, colocar uma filha desesperada ao lado do cadáver da mãe, por que não colocar uma filha ali ao lado, uma mãe acarinhando, nessa forma espiritual, né? Bem interessante nessa... Que a impressão desse texto que eu tenho é que Kardec sentou ali, começou a refletir, começou a pensar em um futuro, né? Que ainda estaria por vir mesmo, se é futuro vai estar por vir, mas... Porque a arte, ela marca diferente, né? Ela é um período, né? Quando a gente vê uma imagem, ela fixa na nossa mente de uma maneira tal que a gente não esquece. Eu lembro que eu vi um quadro espírita já agora, e era muito bom, e tá até hoje na minha mente, a pessoa vibrando coisa boa, e tem faz um campo... Dali o artista imprimiu aquilo ali e ficou aquele campo luminoso que a pessoa está no bem, mas assim, sempre o orar e vigiar, porque no cantinho do quadro tem uma sombra olhando para a pessoa, né? Diz assim, se você não caminhar, tem alguém te esperando para você vacilar, alguma coisa assim no tipo. Isso marcou, porque o quadro é belíssimo, mas no cantinho aquela sombra ali a espreita. Então é sempre o orar e vigiar sempre, né? Porque a gente nunca está iluminado para sempre, né? Então aquilo ali ficou, entendeu? E belíssimo o quadro. Aí eu fico imaginando que são raros esses que a gente vê. Imagina se tivesse bem mais mesmo. Então, gente, nós finalizamos assim a leitura do estudo de obras póstumas falando sobre a influência perniciosa das ideias materialistas. A próxima semana, se Deus assim nos permitir, o nosso próximo estudo, vamos entrar na teoria da beleza. Assim,
concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.